Os brasileiros ainda estão embriagados com a vitória da Fernanda Torres no Globo de Ouro. E a pergunta que vem na sequência para muita gente, né? Será que ela vai ganhar o Oscar de melhor atriz? E essa foi a pergunta que a jornalista Andréa Sadi fez para a Fernanda Torres na Globo News. E eu quero ouvir com vocês a resposta que a Fernanda Torres deu e pensarmos algumas coisas sobre isso aqui. Então, ouçam comigo. Isso eu falei isso ontem na entrevista. Isso é uma sujeira, porque a pessoa escala o K2. Porque para chegar nesse prêmio, vocês não têm ideia. O Walter é um cara estrategista, mas estrategista fino, assim, nunca fez nada. Mas a gente tá assim, sessão por sessão. Eu voltei para a Europa, eu fui para Roma, fizemos sessão em Londres, em Roma, voltamos para cá, sessão aqui, a gente está trabalhando muito. E aí você sobe um pico desse, chega lá em cima, ainda tem que descer com ajuda de oxigênio, e aí já começa a falar, e agora tem o Everest, hein? Vamos escalar o Everest. Então, eu hoje estou satisfeita com o meu Globo de Ouro. Você não me chateia, Sadia. Mas olha, Fernanda, eu não sabia, informação minha, que a votação do Oscar começa amanhã, né? Ou quarta-feira, sei lá. Depois da... isso evidentemente que você ter ganhado o Globo de Ouro vai influenciar muita gente no júri, né? Ou então dizer, não, já levou, tá bom pra ela, né? Porque não esse ano nada. A gente vai ligar lá. Tem muita mulher boa, tem muita performance boa. Eu quero dizer oficialmente que eu estou feliz com o que Deus me deu e vocês não me chateiem dizendo agora, hein? Vamos lá pro Oscar. Agora o Oscar. Eu acho que o filme vai estar como filme estrangeiro, grandes chances. Lá estarei com o Walter, fechando esse período de ouro da minha vida com esse diretor que é meu parceiro, meu irmão, um cara a quem eu devo muito. Mas eu acho difícil eu estar entre as 5. Eu acho que já deu, gente, para mim, tá bom? Estou feliz, obrigada. Embora tenha um tom de piada aqui, né, dando uma bronquinha de brincadeira aqui, mas o que a Fernanda Torres está falando aqui é basicamente como funcionam as engrenagens por trás dessa premiação, né? Ela fala ali que o Walter Salles é o estrategista, e aí, para falarmos sobre isso, tem um vídeo antigo já, tem 8 anos, da True TV, que era um quadro muito engraçado que se chamava Adam Ruins Everything, que em português seria o Adam arruina tudo, né? Que era um quadro no qual esse Adam ele ia mostrando como as coisas funcionavam de fato, né? E um desses quadros aqui, o título é Talento não ganha Oscars, é o dinheiro que ganha. E aí ele conta como funciona a campanha por trás do Oscar, né? Como funciona para convencer os jurados, né? Sei lá, os membros da academia, por exemplo, ou os jurados do Globo de Ouro, como era o trabalho para convencer essas pessoas a votarem em certo filme para que ele ganhasse a premiação. E aí é o que mostra aqui, né? Assim como em outros processos, como um processo eleitoral mesmo, né? Uma campanha eleitoral envolve dinheiro. E aí se estima mais ou menos na época, né? Estamos falando aqui de 10 anos atrás quase, se estimava que para ganhar um Oscar um filme tinha que investir 10 milhões de dólares, mas que valia a pena porque ele recuperava esse dinheiro e muito mais às vezes, né? Então, isso não quer dizer que é comprado o prêmio. Então, assim, vamos esclarecer algumas coisas, né? Primeiro, a gente tem que pensar que são premiações da indústria do cinema, né? Tanto o Globo de Ouro quanto o Oscar são premiações que estão premiando, em grande parte, competência técnica, mas a indústria de cinema anglófona. Então, assim, Estados Unidos e Reino Unido em grande parte. A gente falou aqui também sobre isso ontem, né? Sobre como você tem toda uma produção cinematográfica do mundo inteiro que não é contemplada por essa premiação, porque são idiomas que não são falados nos Estados Unidos, ou são produções que não possuem a verba e nem sequer os recursos para fazer essa campanha aí junto com os jurados dessas premiações. Então, assim, por que está lá o filme brasileiro do Walter Salles e não está, sei lá, um filme francês, ou um filme, sei lá, alemão, ou um filme da Coreia? Não está porque, talvez, em alguns casos dessas produções, nem sequer há o interesse, nem sequer há a preocupação de ganhar essa premiação, porque está falando de um contexto diferente, está, sabe, trabalhando com uma audiência diferente e não, sabe, embora fosse interessante estar representado nesse tipo de premiação, não faz diferença para aquela produção. Mas
há uma campanha por trás disso, que é como mostra nesse quadro que eu falei aqui, né? Ele mostra como é feito um corpo a corpo junto com os jurados. Você vai lá, faz uma sessão privada junto com os jurados para que eles assistam, conheçam o filme. Daí junto vem com os brindezinhos, vem com jantar, sabe, chique, vem com alguma coisinha ali, alguma regalia para estar assistindo aquilo ali. E isso vai fazendo uma campanha para que vá revertendo os votos desses jurados. Porque a gente tem que pensar, quantos filmes são lançados por ano, né? A gente pode imaginar que são lançados milhares de filmes por ano, todos os anos. E aí, produções dos mais distintos países e que nunca vão aparecer nessa premiação, porque, como eu falei, não há sequer as condições para isso, muitas vezes, né? Só para pensar em comparação, né? Vamos transportar para o cenário literário. Você tem um prêmio no Brasil, que é o Prêmio Jabuti, que é o prêmio mais importante da indústria do livro no Brasil. E aí, por ano, eles recebem ali 1.000 e poucos, 2.000 títulos diferentes. Ou seja, tem muita gente que escreve no Brasil e muita gente, tanto em editoras comerciais, quanto em editoras independentes, quanto por conta, manda esses livros para o concurso, né, para o Prêmio Jabuti. Você tem ali, se não me engano, 4 ou 5 jurados que analisam esses livros. Então os caras recebem, sei lá, 2.000 livros e eles vão analisar essas obras, né, analisar, entre aspas, essas obras para avaliar qual foi o melhor livro do ano anterior. Então, assim, qual foi o melhor livro do ano 2024, por exemplo. E aí, como você pode imaginar, é simplesmente humanamente impossível que um jurado consiga ler 2.000 livros. É impossível, é impossível. Mesmo se o cara decidisse, olha só, eu quero ser justo, eu vou fazer um processo justo aqui e eu vou ler 10 páginas de cada livro que eu recebi, 10 páginas para poder analisar ali o modo como foi escrito, o estilo de escrita. Vou ser justo. Mesmo se ele fizesse isso, isso significaria que ele teria que ler 20.000 páginas em poucos meses para poder simplesmente ler uma amostra desses livros e avaliar se aquele livro merece ganhar o prêmio ou não. Basta pensar que, olha, esse livro aqui tem 1.000 páginas. Ou seja, seria 20 livros desse aqui que os jurados teriam que ler no intervalo de poucos meses. Então, assim, a gente pode imaginar que levaria anos para fazer isso, né? Ler 20.000 páginas. E aí, o que acontece, inclusive já deram entrevistas, né? Alguns jurados já deram entrevistas, o que acontece é que esses jurados, eles vão seguindo um pouco a manada, assim, eles vão seguindo um pouco, assim, olha, quais foram os livros lançados no ano passado, que fizeram sucesso, que foram comentados, que estiveram os mais vendidos, que foram recebidos bem pela crítica, e aí eles leem ali, sei lá, 4, 5 livros na íntegra, 6 livros na íntegra, e esses livros serão os livros avaliados por eles para que ganhe o Jabuti. E aí é claro que você pode imaginar também que nisso, né, os livros que se destacaram são livros de figurões, são livros de autores que já estão, 20 anos de carreira, publicando, ganhando prêmios. Então, assim, você sempre vai ver um conjunto ali de autores que são sempre os mesmos, né? Autores que já ganharam anteriormente, autores que já são conhecidos, ou um autor novato que causou burburinho e aí ele é visto com outros olhos pelos jurados. E aí o processo é muito parecido com outros concursos, né? E isso é o que leva à desconfiança de muita gente em relação a esses concursos, né? Se está premiando de fato qualidade, se está premiando de fato alguma coisa que tem algum tipo de mérito, ou se está premiando uma patotinha que sempre está nessa premiação e que muitas vezes tem a grana, no caso do Oscar, né, ou no caso do Globo de Ouro, tem a grana para poder chamar atenção. Então, assim, a gente pode imaginar que muitos filmes bons ganham o Oscar, muitos filmes bons mesmo, né? Basta pensar na história do cinema e na história da premiação, muitos filmes de qualidade ganharam no passado, mas também, se você olhar as listas, você vai perceber que tem muito filme merda que ganhou no passado, né? Muito filme que, sei lá, você tinha um filme excelente concorrendo e um outro, que era um filme que nem sequer era lembrado mais, ganhou a premiação e nem sequer era relevante mais. Isso aconteceu muito, né? Isso vale para outras premiações, para o Prêmio Nobel, por exemplo, o Prêmio Nobel de Literatura. O Prêmio Nobel, ele é mais lembrado pelas omissões da premiação do que pelas premiações, porque muitos grandes autores não ganharam, né? O James Joyce, por exemplo, que é considerado um dos mais importantes autores do século XX, não ganhou o Prêmio Nobel. Muita gente fera, né? O Jorge Luis Borges, né? Que foi um autor que influenciou toda uma geração de autores latino-americanos, que foi influenciar Garcia Marques, foi influenciar Vargas Llosa, ou seja, autores que ganharam o Nobel. O Borges não ganhou o Prêmio Nobel. Então, assim, há muitas omissões nessa premiação e isso é apontado como uma das falhas nesse tipo de processo, nesse tipo de seleção, né? Porque como você avalia a arte? E aí entra para minha desconfiança em relação a isso também, né? Como você estabelece um critério objetivo para poder analisar se uma obra de arte ou uma obra cinematográfica ou uma obra literária é melhor do que outras, né? Porque em grande parte a nossa percepção da arte, ela parte
em grande sentido, de uma percepção subjetiva. Então, assim, a gente lê histórias que nos dizem alguma coisa, que nos transmitem algum tipo de mensagem que dialoga com o nosso mundo, né? Com aquilo que a gente entende como, sabe, importante, valioso, e assim por diante. Então, como é que você estabelece critérios objetivos para poder avaliar esse texto aqui é melhor do que o outro? Daí, tudo bem, vamos supor que haja critérios para isso, né? O modo como a pessoa escreve, o modo como ela elabora os personagens, o modo como ela elabora a trama, porque há certas técnicas para isso e é aquilo que você aprende quando você estuda escrita, quando você faz uma oficina de escrita ou um curso de escrita criativa. Então há algumas técnicas, alguns procedimentos básicos que você pode adotar para transformar uma história numa história interessante e bem construída. Então vamos avaliar por isso. Vamos pegar lá uma história e usar certos critérios objetivos a partir de grandes clássicos da humanidade anteriores e usar esses critérios para poder entender se uma obra é boa ou não. E aí você tem um concurso como Jabuti, com 2.000 livros participando, a gente pode imaginar que pelo menos uns 100 ali são muito bons. Pelo menos uns 100 livros ali são livros excepcionais, que você diria, olha só, esses livros são ótimos. E aí como é que se identifica qual merece ser premiado ou não? Tem um prêmio em Portugal, que é um dos maiores prêmios em língua portuguesa e um dos maiores prêmios em dinheiro do mundo, que é o Prêmio Leia. E é um prêmio que recebe centenas de manuscritos de autores famosos. E aí eu fico pensando, né, como é que chega num ponto final ali desse julgamento estabelecendo, esse aqui merece e o outro não merece. Ele merece ganhar um livro do Walter Hugo Mãe e não um livro do Mia Couto, por exemplo. Então, assim, é difícil você pensar nesses critérios. Então, isso vale para outras premiações, vale também para o Oscar. Então, nesse sentido, a gente pode imaginar que essa premiação ela é um recorte muito específico, de algo muito específico, de uma campanha por trás disso, né, uma campanha que, como eu falei, se parece com uma campanha eleitoral, você ir no corpo a corpo e convencer os jurados a dar o prêmio para certo filme e não para outro. Então é um contexto muito específico e que não significa que o melhor filme do ano anterior ganhou o prêmio. Porque o melhor filme do ano anterior, o melhor filme entre aspas aqui, pode ter sido um filme da Tanzânia, por exemplo, que a gente não assistiu porque não tinha verba de distribuição e não chegou lá nos Estados Unidos. Então é isso. Primeira coisa. E segunda coisa, tem com a piadinha que ela faz ali, não cobre de mim, né? Acabei de fazer o corpo a corpo aqui, que ela fala ali, né? Acabou de fazer um corpo a corpo para poder ganhar o Globo de Ouro, eu não quero pensar no Oscar agora, porque daí é uma outra corrida, né? É um outro processo. Eles fizeram corpo a corpo pro Globo de Ouro, que me parece que é mais fácil entre aspas também, mas é mais simples o processo de convencimento dos jurados, porque são jurados conhecidos. Isso é uma coisa que o Adam conta, né, nesse quadro que eu mencionei. É um processo mais simples do que do Oscar, mas é um processo de corpo a corpo que tem que ser feito de novo agora para o Oscar. E aí é mais dinheiro envolvido, né? Mais dinheiro, é mais relações ali, os contatos que são feitos para poder convencer os jurados. E no Globo de Ouro tem duas modalidades, né? Que tem para dramático, né? Ator dramático e ator de comédia ou musical. E aí também acaba dispersando um pouco e tornando um pouquinho mais simples a competição. Quando vai para o Oscar, isso é tudo afunilado por uma categoria só de melhor atriz, por exemplo, e aí é mais difícil conseguir entrar, e mesmo atrizes excepcionais, que fizeram um trabalho excepcional no ano anterior, não vão conseguir entrar. É isso que ela está falando aqui, a Fernanda Torres, né? Olha só, é disputada a corrida aqui, o negócio vai ser mais complicado no Oscar, pode ser que eu não entre com base nisso, mas no melhor filme estrangeiro, né, melhor filme internacional, pode ser que a gente consiga entrar porque o filme está bem cotado, está circulando, sendo comentado. Então, a gente pode imaginar sim que no Oscar vai haver a participação do Ainda Estou Aqui na categoria de filme estrangeiro, mas a Fernanda Torres ali aí é uma incógnita, né? Então eu tenho que esperar agora a indicação e saber se ela vai entrar ou não. Mas envolve dinheiro sim, e envolve esse corpo a corpo, e envolve essa campanha de convencimento que é muito importante. E aí, como eu falei, ela fez a piadinha ali, mas ela está meio que... Deixa eu aproveitar, né? Deixa eu aproveitar esse momento. Acabei de ganhar uma premiação importante, deixa eu aproveitar aqui. Não quero ficar pensando na próxima etapa, porque o negócio aqui é uma maratona, né? Então, assim, tem chão pela frente. E aí, é isso. Então, só para esclarecer aqui que a gente está falando de uma premiação, que é da indústria, que está premiando filmes que envolvem geralmente muito dinheiro, né? Às vezes você tem lá um azarão que consegue se destacar, mas no geral envolve produções de grandes produtoras do mundo, ou dos Estados Unidos principalmente, né? Estados Unidos e Reino Unido. Então, assim, são grandes produções, envolve muito dinheiro para produzir esses filmes e para conseguir também ser indicado. Agora, no caso do Walter Salles, é um filme que foi se destacando, né, que envolveu muito dinheiro também de marketing, então vamos torcer agora para que consiga essa visibilidade, porque, como eu falei ontem, essa visibilidade ela nos dá a esperança de que isso aqui possa atrair atenção para outras produções culturais brasileiras, né? Olha só que interessante, olha só que história fascinante, que
mais que o Brasil produz de interessante assim? Vamos procurar, vamos ver outros filmes, vamos ver livros e assim por diante. Então é uma expectativa que poderia abrir portas para a cultura brasileira no geral, embora raramente isso aconteça, mas a expectativa está aí, né? Então me diga o que vocês pensam aqui sobre essa história, sobre essa fala, né, sobre essa invertida que a Fernanda Torres deu de brincadeira, né? Ela tá zoando a Sadi, mas de certo modo tá falando a verdade também. Como é que você pensa essa história? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho. Isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou apoie o canal. O link está na descrição desse vídeo aqui, que a ideia, inclusive esse ano, é de produzir documentários filosóficos, né, contando histórias de grandes pensadores, o pensamento deles. Então quem quiser participar desse projeto e dar sua contribuição será muito bem-vinda. Link na descrição e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!